Você sabia que há muito tempo um jovem foi vendido como escravo pelos seus irmãos e acabou se tornando o governador do Egito? Como será que isso aconteceu? Vamos descobrir juntos, porque... A minha Bíblia eu vou ler! José no Egito. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. Os irmãos de José eram desobedientes e faziam muitas coisas erradas. E José contava a seu pai as coisas erradas que eles faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas, muito bonita. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e foi contar aos seus irmãos. Então, aí mesmo é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Gente, escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Então quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e também foi contar esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai brigou com ele e disse: O que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham muita inveja dele, mas o pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse assim a José: Meu filho, vem aqui. Vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Tudo bem, pai. Estou pronto para ir, respondeu José. Então Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais estão bem e me traga notícias. Então José foi, do vale de Hebrom até Siquém. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Então, um homem o viu e perguntou o que ele estava procurando. E José respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu que eles já tinham ido embora dali e ouviu eles dizendo que iam para Dotã. Então José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Os irmãos de José viram ele de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram assim: Ah, olha lá! Lá vem o sonhador! Venham, vamos matá-lo agora! Depois jogaremos o corpo dele num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos, e ele disse assim: Não vamos matá-lo! Não derramem sangue! Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao seu pai.
Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica que ele estava vestindo. Depois, o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Então os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: José não está mais lá! E agora? O que é que vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica de José. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de grande tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse que ficaria de luto até que se encontrasse com ele. E continuou de luto por seu filho José. O que será que vai acontecer com José? Vamos descobrir na parte 2. Continua.